Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Vai falar sobre câncer de pulmão, uma das doenças oncológicas mais agressivas, é o câncer que mais mata no mundo todo, mata mais do que o câncer de próstata, câncer de mama e câncer de intestino juntos. E o diagnóstico precoce ele é extremamente importante. A gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos com novas tecnologias para o tratamento do câncer, mas não foi só no tratamento que a doença evoluiu. A gente tem novos aparelhos, novos métodos de diagnóstico, de estadiamento, e é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Então, já para apresentar os meus convidados de hoje, Mariana Cardenali, é médica cirurgiã torácica aqui de Campinas, ela é do Grupo EBUS Campinas. Obrigado, Mari. Muito obrigada pelo convite, é uma honra a gente estar aqui para conversar sobre câncer de pulmão, sobre a importância, e ao lado dos colegas, né, extremamente referência aí no assunto. Dr. Humberto Campoy, também médico cirurgião torácico aqui em Campinas, assistente da Unicamp e também faz parte do Grupo EBUS Campinas. Obrigado, Humberto. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição, falar de um assunto tão entusiasmante como debater sobre o tema. E a doutora Lúcia Helena, também cirurgiã torácica aqui de Campinas, assistente da Unicamp, também faz parte do Grupo EBUS Campinas. Obrigado, Lúcia Helena. Obrigada pelo convite, agradeço a vocês do Grupo Sonhe, principalmente você, Vinícius, pelo convite. E vai ser muito empolgante conversar sobre câncer de pulmão, que é um assunto tão importante e uma doença cada vez mais prevalente. O Grupo EBUS Campinas já tem esse nome porque trouxe o aparelho do EBUS. A gente vai explicar melhor o que é isso para os nossos ouvintes. Mas, Mari, eu queria que a gente começasse, na verdade, falando um pouquinho do câncer de pulmão. O que é o câncer de pulmão e como você vê a evolução do diagnóstico e do tratamento do câncer de pulmão nesses últimos anos? Tá, agora, a responsabilidade de falar de câncer de pulmão para um oncologista, você vê né? Como é que as coisas evoluíram. Intimidada. Que hoje o cirurgião torácico hoje ele participa diretamente do tratamento do paciente desde o início, inclusive na tomada de decisão do tratamento sistêmico também. Perfeito. Bom, então o câncer de pulmão, eu costumo falar que todo câncer, na verdade, ele acontece por uma divisão celular errada e a manutenção dessa divisão celular errada, né? Então, é uma célula do corpo que, no caso do pulmão, se dividiu, a gente tem divisão celular a cada segundo, né? E que, nesse caso, o paciente teve uma divisão celular dentro do pulmão e que o corpo não conseguiu combater, né? Então, eu brinco que é o controle de qualidade do corpo que não deu certo, né? Então, a célula ela começa a aumentar, o número de células começa a aumentar, o tamanho da lesão errônea começa a aumentar e aparece, depois de um tempo, algumas alterações nos exames de imagem, né, que denotam alteração no próprio pulmão, tá? Então, são regiões do pulmão que não são funcionantes do ponto de vista de troca aérea, como o pulmão deveria ser, troca de oxigênio, de gás carbônico, e que vão agredindo outras áreas do pulmão também, vão invadindo outras áreas e crescendo, né? Então, hoje a gente já sabe que existem mutações genéticas associadas ao câncer de pulmão, existem alterações de mecanismo celular associadas ao câncer de pulmão, ao aumento. Isso são conhecimentos dos últimos, se a gente chutar alto, 20 anos, né? Por exemplo, o EGFR, então, a mutação EGFR. Então, a gente entende hoje o câncer de pulmão de uma outra forma, de uma perspectiva muito melhor. E quando a gente diagnostica, já não é mais aquele diagnóstico que a gente tem pouco a oferecer ao paciente. Hoje a gente tem muita alternativa, é o que eu falo para os pacientes. E a questão do momento em que foi feito o diagnóstico é muito importante, né? E a gente tem o que fazer para câncer de pulmão do início até o fim, né? Até o estadio mais avançado, né? Então, a gente vê com muito entusiasmo toda essa evolução da oncologia. E, Humberto, eu costumo falar para os pacientes que existe um fluxo e o passo a passo até a gente chegar no momento de realmente definir o tratamento. Acho que o primeiro passo básico e um dos mais importantes é o diagnóstico, é fazer o diagnóstico correto, é saber se é um câncer, qual é o tipo e subtipo. Hoje a gente sabe que câncer de pulmão não é tudo igual, ele tem nome, sobrenome, endereço, CEP, e a gente tem que saber tudo isso. E depois do diagnóstico, o próximo passo, que também é de fundamental importância, é o estadiamento. A gente fala muito de estadiamento, estádio tal, estádio tal. O paciente, muitas vezes, ele já chega para a gente sabendo, doutor, eu sei que tem 4 estadiamentos, mas o que é isso?
Então, o que é o estadiamento? O que significa isso e o quanto isso é importante para a gente definir o próximo passo, que aí sim seria definir o melhor tratamento para o paciente? O estadiamento, basicamente, é você definir o prognóstico da doença e o tratamento que vai ser proposto para o paciente. A partir dele, você vai definir se você vai operar, se você vai fazer uma quimioterapia ou qualquer tratamento neoadjuvante, ou se você vai fazer só o tratamento oncológico não cirúrgico. Isso, após o diagnóstico do câncer, o estadiamento, você tem um estadiamento clínico, que seria com alguns exames de imagem que a gente tem, que seria a tomografia e o PET-CT, e agora não, sempre tivemos o estadiamento invasivo, que antigamente a gente fazia por mediastinoscopia, fizemos muitos desses daí, e agora a gente tem o estudo do mediastino com a possibilidade de utilizar o EBUS, que é o broncoscópio com ultrassom, uma endoscopia respiratória, com um ultrassom que vai diferenciar ali o que é linfonodo, o que é vaso, peritraqueal, na região mediastinal. Então, a partir disso, você consegue ter um estadiamento mais fidedigno, com um estudo histológico dos linfonodos mediastinais, das metástases linfonodais, para poder oferecer o melhor tratamento possível para aquele paciente. Lucelena, o estadiamento ele tem uma importância tão grande que ele vai definir aquele paciente que tem uma doença mais avançada, /metastática, que é quando já se espalhou pelo corpo, ou o paciente que tem uma doença localizada, e isso vai já definir dois grandes grupos, que é o paciente que vai ser candidato à cirurgia, que é o tratamento curativo do câncer de pulmão, cirurgia ainda é fundamental, ou, eventualmente, o paciente que não é cirúrgico e que vai para uma outra linha de tratamento. Por isso que é fundamental, porque aqui a gente realmente dá para o paciente qual é o próximo passo, e se a gente erra nesse momento, o próximo passo provavelmente não vai ser o melhor. E aí o EBUS, ele vem nessa situação principalmente, não só aqui, mas talvez aonde a gente veja o maior benefício e aonde ele está hoje aprovado, inclusive no rol da ANS. E aí explica para a gente, então, o que é o EBUS, o que seria o EBUS, como é o exame do EBUS. O EBUS é uma ecobroncoscopia, né? Um exame que você faz por endoscopia respiratória. O paciente vai ser sedado, vai receber uma anestesia geral, né? E você vai entrar com o equipamento pela boca, entrar na traqueia, e você, então, nesse momento, começa a escanear o mediastino com ultrassom, usando a via respiratória, então, da traqueia, os brônquios e os seus segmentos, para alcançar todas as cadeias linfonodais, para fazer primeiro esse escaneamento, em que você vai saber o tamanho do linfonodo, as características dele, se ele é um linfonodo suspeito ou não, e, desta forma, promover a punção e aí, então, o diagnóstico se aquela cadeia suspeita está comprometida ou não. Então, é um exame que não tem corte, né? Você não precisa fazer uma incisão na região cervical. Para chegar até o mediastino, você usa o caminho natural da via aérea mesmo, para isso. Humberto, durante muito tempo, a gente via, às vezes, o paciente sendo diagnosticado e nem sempre fazendo a avaliação do mediastino, a avaliação invasiva do mediastino, por vários motivos, às vezes até por falta de aparelhos adequados para fazer isso, às vezes pelo receio que o médico tinha dos riscos naquele procedimento. A gente fazia muito mediastinoscopia, você comentou isso um pouquinho antes. Eu acho que o EBUS, ele traz uma vantagem de a gente oferecer uma possibilidade de um estadiamento adequado com um risco menor. E eu acho que a grande vantagem disso é que a gente vai fazer com que esse exame seja feito com mais recorrência, mais pacientes façam uma avaliação adequada e, com isso, a possibilidade de um tratamento melhor. Você comentou da mediastinoscopia, que ainda é, de alguma forma, considerada o padrão ouro, mas que vem perdendo espaço para o EBUS justamente por essas características. Fala um pouquinho o que é a mediastinoscopia e compara para a gente quais seriam as vantagens, quais são as grandes diferenças da gente fazer um EBUS ao invés da mediastinoscopia. Bom, a mediastinoscopia é um exame cirúrgico, né? Então, você vai fazer a investigação dos linfonodos mediastinais através de uma incisão cervical. Aí, nessa incisão cervical, você vai passar um aparelho que chama mediastinoscópio,
num espaço virtual. Teoricamente, não existe esse espaço. Você vai divulsionando, separando os tecidos do mediastino que estão anteriores à traqueia e você vai procurando os linfonodos naquele meio gordura, tecidos linfáticos ali, para poder fazer as biópsias. Quais são os riscos envolvidos? Como eu disse, não existe esse espaço. Você vai divulsionando ali. Então, você passa embaixo da artéria do tronco braquicefálico, da veia inominada, você passa ao lado do arco da aorta, você passa ao lado da veia cava, você chega muito próximo à artéria pulmonar, mais próximo da veia ascus. E, nesse meio, você tem alguns linfonodos que você vai fazer as biópsias. Então, os riscos envolvidos nisso é você fazer uma biópsia de um desses vasos, onde o sangramento é extremamente volumoso, se for uma artéria com uma pressão importante. É um exame seguro de ser feito, é um procedimento seguro de ser feito, mas existem esses riscos envolvidos, né? Então, como eu disse, quem nunca teve um acidente ou é mentiroso ou nunca fez, né? Então, vez ou outra, você pode fazer uma biópsia de um linfonodo um pouco maior, que tenha uma irrigação mais importante, vai ter um sangramento maior. Fazer uma biópsia de uma artéria pode acontecer, existem casos, pode acontecer. Então, assim, a gente não quer que aconteça isso. A chance de complicação é muito baixa, mas chega a ser um pouco desconfortável. E para poder melhorar isso, foi criado o EBUS, que é uma avaliação endoscópica, onde você consegue ver todos esses linfonodos pela traqueia, pelo escaneamento do ultrassom, e você vai diferenciar, você vai identificar o que está ali do lado da traqueia, se é um linfonodo, se é um vaso. E você vai fazer a punção do linfonodo. E, além disso, com o EBUS, você consegue uma biópsia de um maior número de linfonodos. Então, na mediastinoscopia, basicamente, ali, você conseguiria cadeias 2, 4, 7, eventualmente 10, se for muito grande. No EBUS, você consegue 2, 4, 3 posterior, 10, 11, eventualmente 12, 7, e eventualmente fazer biópsia do tumor principal, se for uma lesão mais central e tudo mais. Isso pensando para estadiamento para câncer de pulmão. Então, assim, um exame pouco invasivo, onde você faz uma sedação mais profunda, anestesia geral, e o paciente tem a possibilidade de ir embora no mesmo dia. Quanto dura mais ou menos um EBUS? O EBUS dura umas 2 horas, mais ou menos, onde você consegue fazer todo o escaneamento de todas as cadeias e biópsia de todas as cadeias. Basicamente, a gente faz 3 punções de cada cadeia com o estudo do patologista na sala, que vai dizer para a gente se aquele material é adequado ou não. A mediastinoscopia dura mais ou menos a mesma coisa, 1 hora e pouco, só que o paciente, ele com certeza, anestesia geral, vai ficar internado 1 a 2 dias e um pouco de dor na incisão cervical, assim, um pouco mais, tem um pouquinho mais de morbidade só por conta de ser um procedimento cirúrgico, né? Você tem que fazer um corte no pescoço. Apesar do EBUS ser mais caro, às vezes o fato do paciente fazer uma mediastinoscopia ter que ficar internado mais tempo, acaba ficando ali sendo medicado. O custo, no final das contas, não é tão diferente assim se a gente colocar tudo na balança. O custo, ele é meio que equivalente. Isso, inclusive, a gente fez um levantamento, a gente foi conversar com o convênio e foi feito esse levantamento. Teoricamente, a mediastinoscopia, você tem pelo menos um dia de internação, você tem uma quantidade maior de drogas anestésicas, de drogas no pós-operatório de analgesia, você obrigatoriamente precisa de um auxiliar, de instrumentadora, de anestesista, o paciente vai ficar internado mais tempo. O EBUS não, o custo dele está relacionado ao aparelho, mas o tempo de internação dele é menor. E ele vai ser reinserido nas atividades dele muito mais rápido. Então, acaba que o custo fica elas por elas, não tem tanta diferença. Eu acho que uma grande vantagem do EBUS, principalmente, é que hoje em dia, em câncer de pulmão, a gente tem que pensar que a gente está correndo uma maratona, não é um sprint. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma lesão, eu estadiei o mediastino, ele é cirúrgico, eu fui e operei, né? E aí, no seu acompanhamento, existe uma lesão recidivante e eu preciso reestadiar. Então, quando eu vou reestadiar alguém que já foi operado por mediastinoscopia, o risco é muito grande, né? Porque tem fibrose, tem tecido de cicatrização. Com o EBUS, não. O EBUS, eu consigo repetir o estadiamento mediastinal com muito mais segurança,
né? E com entregar um resultado de anátomo patológico extremamente fidedigno e satisfatório para esse paciente dar continuidade ao seu tratamento. Então, a gente está vendo que o câncer de pulmão, hoje em dia, a grande tendência é virar uma doença crônica, né? E a gente também tem que pensar nisso. Então, se eu fico entrando no mediastino, e quando eu for, a minha chance de complicação vai aumentando. Então, o EBUS acaba trazendo essa vantagem, né? Você acha que facilita também na cirurgia? Por exemplo, um paciente que fez mediastinoscopia antes ou fez o EBUS, na hora que vocês entram no intraoperatório para fazer realmente a cirurgia oncológica, lobectomia, dissecção linfonódica, vocês notam alguma diferença? É mais fácil naquele paciente que fez EBUS do que o que fez a mediastinoscopia anterior? A gente sempre sabe o local que foi biopsiado, tá? Porque sempre faz uma fibrose com a mediastinoscopia, então a gente fala ali onde eu tirei a cadeia, né, paratraqueal, ali a cadeia que às vezes tenta chegar no hilo, não consegue também na mediastinoscopia, então, mesmo a estendida. Então a gente sempre sabe na mediastinoscopia. No EBUS, às vezes, é muito pouco, mas às vezes você sabe que tem um grudezinho ali, mas não é igual, né? É o que a doutora Lucilena falou. Muda completamente o grau de fibrose e cicatriz na região, né? E aí junta com o que o doutor Humberto falou. Se eu abrir um espaço, ele tem que voltar ao que ele era, e ele volta cicatrizando, né? Então, de fato, atrapalha um pouco a cirurgia e o pior, o que gruda são vasos, né? É o que sobrou dos linfonodos, porque quase sempre não se tira de forma inteira o linfonodo, tá? Não é uma rotina necessária, mas às vezes é possível. E aí, quando aquele tecido volta ao local, ele volta retraindo o vaso, né? Então, na mediastinoscopia, tecnicamente, depois atrapalha um pouco a cirurgia, sim, tá? E aí o EBUS facilita nesse sentido de poder reabordar outras vezes, o próprio mediastino, da própria cirurgia, ressecções menores são mais importantes ainda, evitar essa retração, né? Então, o EBUS facilita nesse sentido também. O Humberto comentou um pouquinho da tomografia, do PET. O PET trouxe para a gente uma importância muito grande no estadiamento, mas ele ajuda muito no estadiamento à distância, em dizer se aquele paciente tem ou não metástase à distância, mas ele sozinho, para avaliação só do mediastino, ele ainda, às vezes, ele peca tanto na sensibilidade quanto na especificidade. Mas o que a gente vê é que, às vezes, acredita-se muito no PET e para essa investigação do mediastino no PET, ou tanto no PET positivo, e a gente incorpora aquilo como sendo verdade, que o paciente já é um paciente estadio eventualmente 3, com já metástase, às vezes até mediastinal contralateral, e também no inverso, quando não capta no PET ou é normal na tomografia, a gente às vezes assume que aquele paciente não tem doença linfonodal, principalmente mediastinal, e às vezes a gente vê numa cirurgia que o paciente era mais avançado do que se esperava, e de novo, a gente incorre no risco de deixar de oferecer algo que fosse melhor em termos de tratamento. Então, fala um pouquinho, Mari, quais são as indicações de fazer a avaliação do mediastino, até para os pacientes entenderem, porque às vezes até o paciente não quer, é explicado para ele a importância, mas ele vai passar por um procedimento mais invasivo, eventualmente uma mediastinoscopia. Quais são as indicações quando a gente deve avaliar e se a gente pode ficar tranquilo só com o resultado de PET, tanto positivo quanto negativo do mediastino? Tá. Bom, primeiro acho que a gente está falando de mediastino, mas a gente acabou não situando o que é mediastino para os pacientes, né? Então, mediastino é uma área entre os dois pulmões, né? De forma bem simples, tá? Então, nessa região a gente tem várias ínguas, né? São os linfonodos, que eles podem se situar dentro do pulmão ou por fora do pulmão, ao redor do pulmão, tá? Então, pegando a traqueia, pegando regiões paracardíacas, né? Perto do coração. Então, essas regiões dessas ínguas, desses linfonodos, são importantes para que a gente saiba se o tumor foi para lá, né? Então, isso é importante para que a gente defina o tratamento. Uma coisa é um nódulo pequeno que está localizado só no pulmão, outra coisa é um nódulo mesmo pequeno que tem essas ínguas comprometidas. Então, basicamente, é isso que a gente quer saber, tá? Fora isso, tem a questão, né, da metástase à distância que o PET veria, né? Então, os pacientes que fariam o EBUS são pacientes que têm algumas condições. A primeira, né, pacientes que o PET, né, que é o exame que vê captação, que vê divisão celular em todo o corpo, exceto também o cérebro, então que o PET capta nesses linfonodos, tá? Então, esse paciente tem que ser submetido a um EBUS ou uma mediastinoscopia, a uma avaliação invasiva.
Isso. Então, o paciente, ele precisa, tá? A não ser que ele já tenha metástase à distância comprovada. Pode ser do lado que tem o tumor, pode ser do outro lado, isso não tem problema, ele vai precisar ser submetido a essa avaliação. Pacientes que têm linfonodos dentro do pulmão com tumor, com captação no PET, né? Sugestivo. Então, também precisam ser submetidos ao EBUS, né? Pacientes que têm nódulos, né, maiores que 3 centímetros, massas no pulmão, também precisam ser submetidos ao EBUS, independente de captação no PET. E pacientes que têm tumores que são centrais, que estão no meio do pulmão, também precisam ser submetidos ao EBUS, tá? Uma dúvida, né, que para a gente oncologista às vezes é difícil. Como é que se diferencia? O que é central? Qual é o limite para a gente dizer essa lesão é central, essa lesão já é periférica? Esse geralmente é um tópico de congresso de cirurgia torácica, tá? De radiologia. Mas, em geral, a gente divide o pulmão em terços, né? Então, em geral, as lesões centrais estão dentro do terço central do pulmão, tá? A gente não divide o pulmão em córtex e medula, mas é como se a gente dividisse, né? Então, tem o terço externo, o terço do meio e o terço interno, né? Então, o terço interno são os tumores que são centrais. Tá? Basicamente é isso que é mais aceito. Mas isso é muito difícil na prática. A gente não pega uma régua, né, e nem o radiologista faz isso para a gente na tomografia. Mas, na dúvida, é melhor estadiar por EBUS, né, ou por mediastinoscopia. É melhor fazer a avaliação. Por quê? Porque o paciente vai se beneficiar, eventualmente, de um tratamento até antes da cirurgia. Né? Então, é muito importante a gente definir se o paciente vai para tratamento, cirurgia, só cirurgia, ou não vai para a cirurgia e vai só tratar. Né? Então, tudo isso é muito importante em relação a essa avaliação dessas ínguas, desses linfonodos. E o que você complementando o que você falou em relação ao PET, né? Você tem a captação. Hoje a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil e você tem muita doença granulomatosa. Então você tem que diferenciar se aquela lesão que tem uma captação é uma lesão inflamatória ou é uma lesão neoplásica, né? Uma metástase neoplásica. Inclusive, para você fazer o estudo do mediastino utilizando o EBUS, tem uma metodologia. Você tem uma lesão lá, vamos supor, do lado direito, você vai começar todo o seu estudo pelos linfonodos que seriam os mais distantes, com o N3. Então, você vai começar contralateral, você vai começar a avaliação dos linfonodos mediastinais à esquerda, tanto cervicais, paratraqueais e hilares à esquerda. E depois você passa para o N2, que são os ipsilaterais mediastinais, para depois passar para o N1, que seriam os hilares ipsilaterais. Porque você, se não tiver, imagina assim, você tem lesão lá, você tem a lesão à direita e você começa a fazer a biópsia à direita e depois vai fazer a biópsia do N3 lá, distante. Teoricamente, você está levando célula de lá para o distante. Tem que ser ao contrário. Então, você vai excluir as lesões com estadiamento maior para as menores. Então, tem toda essa sistemática aí para fazer. Lúcia, a gente está falando muito do estadiamento de câncer de pulmão, eu acho que é onde o EBUS mais se destaca, mas ele tem outras implicações e outras indicações. Aonde mais a gente pode usar o EBUS? Quais seriam outras indicações a gente usar o EBUS? O EBUS ele tem a indicação de ser utilizado toda vez que eu preciso estadiar, que eu preciso ter um diagnóstico de uma doença que está acometendo o mediastino. Seja ela uma doença de câncer de pulmão, seja ela um aumento de um linfonodo no mediastino, até, por exemplo, para metástase, investigação de paciente com metástase de câncer de mama, de outras neoplasias, que podem fazer metástase à distância para o mediastino. Você precisa também aumentos de linfonodos que podem corresponder a linfoma, por exemplo, é uma forma de diagnóstico, né? As doenças infecto-contagiosas também. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho um paciente que tem uma linfonodomegalia mediastinal e todo o resto da investigação dele é negativa e eu preciso saber se aquilo é inflamatório, como o Dr. Humberto falou, porque nós temos tuberculose, nós temos sarcoidose, nós temos granulomatose de Wegener, que são outras patologias, e aí a biópsia desses linfonodos de forma menos invasiva vai promover o diagnóstico, né? Então, tudo que promover um aumento dos gânglios do mediastino é passível de ser biopsiado, estadiado e rastreado por EBUS, né? Isso classicamente. Acho que uma coisa muito importante é que quando eu tenho um paciente com uma lesão central, por exemplo, em que eu posso fazer a biópsia do tumor primário
por broncoscopia, eu faço tudo num procedimento só. Então, o paciente vai uma vez para o centro cirúrgico, faz a endoscopia respiratória, faz o estadiamento da árvore traqueobrônquica, que é muito importante para a gente, para o planejamento da estratégia da cirurgia. Se a lesão, que a gente consegue saber na tomografia, é acessível por essa forma de diagnóstico, a gente faz a biópsia dessa lesão primária, né, para saber o endereço, o CEP, o número da casa, qual que é o apartamento e tudo mais, para você ter todas as informações imunológicas, né? E você faz junto o estadiamento do mediastino. Então, você não precisa fazer 2 procedimentos diferentes em 2 momentos diferentes, né? Você pode fazer tudo num momento só. Acho que uma outra coisa que a gente precisa ressaltar é que, como o EBUS é uma forma de escanear o mediastino, então, se eu encontro linfonodos absolutamente normais, eu não vou também biopsiar todos os linfonodos, né? Então, isso também diminui a chance de qualquer complicação do paciente, né? Quando eu faço a mediastina, eu já estou dentro, né, do mediastino, eu já criei o risco. Então, eu não estou escaneando, eu estou vendo o linfonodo e eu vou tirar um pedaço dele, né? Porque eu preciso... não tem outras informações do que tem dentro desse linfonodo que o ultrassom do EBUS consegue oferecer. Acho que isso é outra vantagem também. O ultrassom você consegue ver a periferia, o córtex, né? A periferia do linfonodo, você consegue ver se tem hilo, o formato dele, se ele é mais alongado, mais redondinho, se ele é hiperecogênico, se ele é mais homogêneo. Então, isso tudo faz algumas diferenças em relação você à suspeita. Você consegue ser mais assertivo que Exato. você vai biopsiar realmente o linfonodo mais suspeito possível para você ter sucesso. Até no próprio laudo você descreve, você vê todos os como a doutora Lúcia falou, você faz o escaneamento, o exame começa com o escaneamento total da via aérea, de todas as lesões mediastinais, e aí você vai descrevendo ali. Aí você correlaciona com a sua lesão. Pronto, você tem um tumor à esquerda, você vai aquele esqueminha lá. Mas você, de repente, você tem um linfonodo lá, contralateral, redondinho, bonitinho, com hilo visível, tal. Não é um linfonodo suspeito. Você não precisa biopsiar aquele ali, né? Você vai no que está mais evidente, que está mais heterogêneo, você não consegue ver o hilo, mais alongadinho, então você vai fazer a biópsia daquilo. E no seu laudo, você vai descrever isso, né? Para o colega o oncologista que vai ver o laudo, fala, olha, ele não fez biópsia de linfonodo. Não, sim, mas ele está bem bonitinho, redondinho e tal. Não era um linfonodo captante, eventualmente, no PET. Isso tudo também relaciona com isso daí. Se tem um linfonodo no PET que é captante, eu falo, esse aqui está ali, a cadeia 2. Então, esse aqui eu vou ter que biopsiar. E você vai atrás daquele linfonodo, você consegue identificar ele e vai biopsiar ele. Então, você consegue relacionar os exames de imagem com o EBUS para poder ir diretamente naquele linfonodo mais suspeito. A gente está em Campinas, que é uma cidade que tem medicina de ponta, tem saúde de ponta. A gente sempre quer tratar e tem condições de tratar o paciente da melhor forma possível. E me incomodava um pouco que a gente não tinha o EBUS já há muito tempo, que o EBUS está na prática do dia a dia como um tratamento, como na verdade um diagnóstico e uma avaliação de estadiamento indicada, e a gente não tinha isso em Campinas. E aí vocês se juntaram, um grupo de médicos, cirurgiões torácicos aqui em Campinas, e compraram o aparelho e agora estão disponibilizando isso para a população, para as pessoas que têm um diagnóstico de câncer, para fazerem esse estadiamento. Então, conta um pouquinho desse grupo, dessa iniciativa e como encontrá-los. Quer dizer, o oncologista, outros colegas cirurgiões torácicos, eles encaminham para onde eles solicitam, olha, solicito a realização do EBUS, ou eles encaminham para vocês e aí vocês vão avaliar se o paciente tem ou não indicação. Como é que seria essa porta de entrada? Bom, então, nós somos 9 cirurgiões torácicos daqui de Campinas, todos com experiência em endoscopia respiratória. Os que fazem o exame têm experiência no exame, têm uma pós-graduação no EBUS. E para o agendamento, o paciente vai entrar em contato com o nosso WhatsApp, que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E, eventualmente, o médico que tiver qualquer dúvida, qualquer ponderação, qualquer questionamento quanto à própria indicação de algum paciente, também pode entrar em contato, que a nossa secretária direciona o contato dos médicos da equipe para poder tirar essas
essa dúvida, tá? Qualquer médico pode solicitar, assim como qualquer exame, né? E a gente também tem à disposição desses médicos um card explicativo sobre como solicitar os exames, né? Como solicitar o exame, o que precisa ser solicitado e o que o paciente precisa liberar. Em caso de que o médico prefira que o paciente passe em consulta com algum dos cirurgiões torácicos do grupo, ele pode direcionar o paciente para alguém que ele tenha mais afinidade, algum médico que ele já tenha mais contato, ou também via secretária do grupo, para que ela direcione para quem estiver mais disponível naquele momento do grupo, tá? Mas, basicamente, existem essas duas formas, diretamente com o médico, diretamente com o grupo e do próprio grupo, né? Os pacientes que já acompanham com um dos médicos do grupo também podem solicitar, questionar o médico se, eventualmente, o caso dele se beneficiaria do EBUS, tá? E a gente tem um Instagram, também vai ficar aqui marcado, que é o EBUS Campinas, para quem tiver curiosidade, quem quiser saber como é que faz, para quem é indicado, e o site do ebuscampinas também.com.br, tá? Todas essas são portas de entrada dos pacientes, de dúvidas, para esclarecimento, enfim. E só pontuar que é um exame coberto pelo plano de saúde, quer dizer, os planos de saúde, independente de qual é o plano de saúde, o paciente que tem o diagnóstico de câncer de pulmão, ele tem o direito de fazer esse exame com a cobertura do plano. O plano ele hoje está no rol da ANS, ou seja, está na cobertura mínima dos planos de saúde. Acho que isso facilita muito para que esses pacientes se beneficiem do exame. A gente já está caminhando para o finalzinho, e aí eu já vou me despedir, e deixar agora a palavra final para vocês. Queria que vocês, rapidinho, cada um de vocês. Então, obrigado, Mariana, Humberto, Lúcia, Helena, por terem vindo, por terem disponibilizado o tempo para falar de um assunto tão importante e de o acesso que a gente agora oferece para os pacientes em Campinas que possam ter a indicação de fazer o exame. Então, deixar aí uns minutinhos finais para vocês trazerem a mensagem de vocês. Bom, então, agradeço essa oportunidade, deixo a mensagem aos pacientes que, se tiverem dúvida, questionem seu médico sobre a realização do EBUS, se você se encaixa na indicação, se você teria algum benefício, mesmo eventualmente fora do contexto do câncer de pulmão, como linfoma, por exemplo, né, ou metástase de outras doenças. Questionem, pesquisem, consultem o site, enfim, o Instagram, para que vocês estejam por dentro das indicações. E o grupo está à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, em termos de pacientes e outros colegas médicos também. Eu só queria agradecer a oportunidade de falar de um assunto muito empolgante, interessante. Um procedimento que a gente já sabe que existe há muito tempo, mas a gente sempre teve a dificuldade de trazer para Campinas, pela realidade de Campinas, né? Porque isso fica muito concentrado na mão dos médicos aqui. Os hospitais eles não têm essa tecnologia aqui em Campinas, diferente de São Paulo. E o EBUS Campinas fez, assim, já tinha um contato bom entre a gente e tal, e fez um grupo de 9 médicos, cada um com a sua cabeça, cada um com o seu jeito de operar, de pensar e tal, que a gente conseguiu unir por um único objetivo, de trazer essa tecnologia para Campinas, que vai ajudar em todos os nossos procedimentos, ajudar os colegas oncologistas, pneumologistas e principalmente os pacientes, para trazer essa tecnologia. Não é nova, ela é antiga, mas que agora que está, de fato, mais acessível, porque entrou no rol de procedimentos da ANS. Então, a gente está à disposição, podemos tirar qualquer dúvida, e obrigado pela oportunidade de poder falar desse assunto aqui com vocês. Bom, meus colegas já falaram tudo que... Quem fica por último, né? Tem que ser mais criativo, né? Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer o Grupo Sonhe pela oportunidade da gente divulgar, através desse podcast de vocês, as informações importantes, né, sobre o câncer de maneira geral, né? Não só para o câncer de pulmão. Eu acho que a grande coisa que o EBUS fez para Campinas, né, ao ser trazido para Campinas, além da gente oferecer essa tecnologia para os pacientes aqui na mesma cidade onde ele mora, ficando mais perto para quem é do interior, foi o fato de que foi o que uniu 9 cirurgiões torácicos. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando você une uma especialidade em prol dos pacientes, você consegue
ao longo dessa caminhada, trazer outras tecnologias, trazer outros benefícios. Então, na verdade, o EBUS Campinas é o começo de uma trajetória em comum de 9 cirurgiões torácicos da cidade que estão buscando trazer o que há de melhor para os seus pacientes. E acho que isso que é o mais importante e desafiador. Eu fico feliz de ver que isso é um movimento que não é só da cirurgia torácica. Eu acho que a gente está em Campinas de uma maneira muito madura, até com o grupo de oncologia torácica de Campinas, o quanto cresceu nesses últimos 2 anos. A Lucelena, junto com a Carla, teve o mérito de ter começado. Então, assim, realmente a gente vê pessoas interessadas em câncer de pulmão, que, como eu falei no início, é tão agressivo, e que a gente tem a possibilidade de tratar melhor os nossos pacientes. A gente também no Grupo Sonho há muito tempo faz a Langflaria, que vocês também participam com a gente. Então, assim, de unir pessoas que realmente estejam interessadas, independente, como você disse, como cada um pensa, como cada um trabalha, onde cada um trabalha, mas pensando em evoluir em prol dos nossos pacientes. Então, eu termino nosso Oncoponto hoje com isso, né, com essa alegria de estar dividindo com vocês essa jornada do tratamento oncológico e estar vendo que esse entusiasmo para tratar cada vez melhor os nossos pacientes tem crescido numa boa parte dos médicos que a gente tem hoje em Campinas. Para vocês que nos veem, nos escutam, obrigado. Assistam os nossos outros podcasts aqui do Grupo Sonho e a gente finaliza, então, mais uma vez agradecendo aos participantes que estiveram aqui hoje. Obrigado. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonho, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.